Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula, um comentário aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta agora é comentar as declarações de Jesus que está ali no Evangelho de João. As declarações que ele diz, eu sou. Entenda que cada evangelho apresenta Jesus de uma forma diferente. Em Mateus, Jesus é apresentado como o Messias, o Rei dos Judeus, foi escrito para os judeus. Em Marcos, Jesus é apresentado como conquistador, porque Marcos, ouvindo as pregações de Pedro, escreveu o seu evangelho, que é direcionado aos romanos. Lucas, no seu evangelho, escreve para os gregos, porque os gregos, por causa da sua filosofia, por causa de todo o seu pensamento, esperavam o homem perfeito, onde que Lucas apresenta para os gregos o homem perfeito. Desses três evangelhos, eles são conhecidos como sinóticos, devido à relação de vários acontecimentos, vários ensinamentos de Jesus Cristo que estão nesses três evangelhos. Onde eu entendo que o evangelho escrito por Mateus é aquele evangelho do Jesus que ensina, do Jesus que se assenta, do Jesus que para trazer ensinamentos poderosos para o dia a dia da vida do cristão. Tanto é que ali o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, são tremendos, são profundos para o nosso viver cristão diário. Já o evangelho escrito por Marcos é o evangelho da ação, o evangelho do poder, aquele Jesus que vai para cima, aquele Jesus que faz e acontece, aquele Jesus que tem poder sobre a morte, sobre os infernos, sobre as enfermidades, sobre todo e qualquer mal deste mundo. Jesus é o conquistador. Já o evangelho escrito por Lucas é o evangelho mais abrangente. Apesar dos evangelhos não serem considerados uma biografia, o Lucas é o que mais se aproxima disso, de uma biografia, apesar de não ser, onde que ele abrange Jesus. Ele fala da infância, do nascimento, da adolescência de Jesus, temas que não estão nos outros três evangelhos, os outros dois evangelhos de Mateus e de Marcos. Mas a relação desses três evangelhos são muito próximas. Já o evangelho de João, que foi escrito bem posterior, porque o primeiro a ser escrito foi Marcos, o segundo foi Mateus, muito perto de Lucas, depois o evangelho de João, bem distante desses outros três, ali no ano 90 ou 100 depois de Cristo. João já era um ancião, já havia saído da ilha de Patmos, havia sido livre da ilha de Patmos, daquela prisão perpétua, havia sido libertado, estava na cidade de Éfeso, onde escreveu este evangelho. E, na minha opinião, é o evangelho mais profundo, é o evangelho mais filosófico, é o evangelho onde realmente fala da profundidade da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, de uma forma brilhante, de uma forma também profunda, apresenta a vida pessoal de Jesus no seu dia a dia aqui na terra, o seu ministério terreno. João apresenta o seu evangelho como Jesus, o Filho de Deus, antes da existência. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus do seu nascimento em diante, João apresenta Jesus antes do seu nascimento, apresenta Jesus na sua divindade, de todo o seu ser, como ele era ali na eternidade. Por isso se entenda que o evangelho de João realmente apresenta Jesus com tudo que nós podemos ter da sua divindade. Entenda, os outros evangelhos não são descaracterizados, não são diminuídos por causa do evangelho de João. Cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresenta Jesus diante de uma visão própria que ele teve com Jesus e que o Espírito Santo direcionou os escritores para esse fim, ok? Mas o evangelho de João, voltando aqui para ele, realmente é o mais profundo. Apresenta Jesus antes da sua existência, antes do seu nascimento. Está ali em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes do seu nascimento, Jesus já era, Jesus já existia na eternidade. Ele é o Deus eterno. Glória a Deus por isso. Onde que eu já comentei aqui, cada evangelho é um título de Jesus. Como em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o conquistador, e em Lucas é o homem perfeito. Agora aqui no evangelho de João,
onde são as declarações mais contundentes, mais poderosas, mais profundas de Jesus, podemos entender realmente a divindade perfeita, poderosa do nosso Senhor e Salvador. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 16, Marcos, capítulo 8 e Lucas, capítulo 9, tem uma passagem similar nesses três evangelhos, onde Jesus está em Cesareia de Filipe, ali numa região idólatra, e leva ali os seus discípulos, os seus seguidores, para um grande ensinamento. Então ele pergunta para os seus seguidores o que dizem o povo, a população, a respeito de Jesus. E os seus discípulos começam a dizer, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas que ressuscitou. Então eles vão dando ali várias definições de quem realmente Jesus é. Aí então Jesus pergunta para eles, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí onde naquele momento, onde Pedro dá essa declaração poderosa a respeito de quem é Jesus. Em Marcos está escrito que Pedro diz, tu és o Cristo, está dizendo que tu é o Messias, o ungido de Deus. Já em Lucas está escrito que Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias de Deus, tu és o enviado de Deus. Mas em Mateus é a declaração mais contundente, está mais abrangente ali, quando Jesus pergunta o que dizem que, e vocês, o que dizem que eu sou, onde que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, diante daquela declaração de Pedro, diz para Pedro, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. No Evangelho de Marcos e de Lucas, esse texto não está, mas em Mateus está, e dá a profundidade daquilo que Pedro falou. Jesus dizendo, Pedro, isso aí não foi revelado da tua cabeça, foi Deus, o próprio Deus que deu para ti. Então entenda, quando nós escutamos essa declaração de Cristo a respeito de Pedro, nós podemos entender o que realmente Jesus é, mas é no Evangelho de João, que realmente podemos entender a divindade perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você prestou atenção na pergunta de Jesus, ele disse para os seus discípulos, e vocês, que dizem que eu sou? Entenda bem, o que vocês dizem que eu sou? É onde que no Evangelho de João ele já é enfático, eu sou. É a declaração de Jesus por todo o Evangelho de João, dizendo eu sou. Está reivindicando a sua divindade e a sua chamada messiânica. Está reivindicando ser o Messias ali para os discípulos. Então eles estavam sendo as primeiras pessoas a realmente ver Jesus declarando quem ele era. Onde que esse eu sou aponta para a existência, para a imutabilidade, para a eternidade, para o poder total do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mudança nem sombra de variação. Jesus é Deus, onde por todo este evangelho ele vai declarando eu sou, eu sou, eu sou. Então ele vai declarando quem realmente ele é. Cada declaração de Jesus nesse evangelho é dizendo quem ele realmente é, para que as pessoas entendam o que o Pai enviou ele para fazer nessa terra. Essa declaração eu sou está no tempo imperfeito, dando a ideia do tempo atemporal, isso é, não há tempo, porque se Jesus é Deus e nós cremos nisso, ele é eterno, então ele é atemporal, ele não tem começo, não tem meio, nem tem fim, ele sempre existiu, sempre existirá. Por isso que em Apocalipse diz que ele fala, eu sou o que era, que é e que há de vir. Então Jesus não tem tempo, Jesus não tem nascimento. Apesar de ter nascido como homem nessa terra, ele existia antes do seu nascimento, porque a sua pré-existência é declarada nas Escrituras. Por isso que eu posso voltar agora para Mateus 16, onde Jesus diz, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então essa revelação de Deus pelas Escrituras ao nosso coração, para o nosso entendimento, realmente é pelo Espírito Santo.
Então o ser humano não pode ser convencido somente pela razão, mas ele é convencido espiritualmente, porque ele tem uma origem espiritual. E um dia ele vai estar diante de Deus, seja para o adorá-lo ou seja para juízo. Todo ser humano vai comparecer perante Deus. Vou repetir, ou para adoração ou para juízo. A escolha é minha. Eu é que decido se eu quero ou não quero. Deus deu esse privilégio para nós. O papel da igreja não é criar império religioso nessa terra. O papel da igreja é anunciar o eu sou, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando temos essa revelação do Espírito Santo e entendemos quem Ele é, temos uma vida de confiança, uma vida de fé, uma vida de fortaleza. Perfeita? Nunca, nunca vai ser perfeita enquanto estivermos nessa terra. Somos seres humanos plausíveis à imperfeição, mas estamos caminhando para a perfeição. E essa perfeição é feita por Deus, dia após dia. Tem pessoas que é num estalar de dedos, tem pessoas que é uma vida toda. Deus sabe trabalhar na vida de cada um e como cada um também dá liberdade para Deus trabalhar. Então, quando o Espírito revela que Jesus Cristo, aquele carpinteiro de Nazaré, é o Filho de Deus, é o eu sou enviado por Deus, a nossa mente, a nossa conduta, a nossa consciência muda. Nós sabemos, entendemos e cremos que estamos caminhando para o céu. Por isso que cada final de semana eu vou estar aqui comentando as declarações de Jesus, reivindicando o eu sou, dizendo quem ele realmente é. A cada final de semana vou estar aqui. E no próximo semana vou começar com a declaração quando ele está ali junto àquela mulher do poço de Samaria, no capítulo 4 de João, quando ela pergunta se ele é o Cristo que há de vir, e ele diz, eu sou o que falo contigo. Então vai ser o nosso primeiro comentário no próximo final de semana. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa introdução. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.